Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Uma pergunta que Paulo faz no fim de tudo que ele explica, ele pergunta assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão é aquele negócio que se usava naquele tempo para cutucar o boi, né, para se moverem. O aguilhão, onde está o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Então hoje é o dia que nós celebramos, não sabemos bem certinho se é hoje ou não, né? O exato dia, mas isso não importa, nós separamos esse dia para celebrar a vitória do Senhor, amém? E a vitória do Senhor é a nossa vitória. Ele venceu para que eu e você pudéssemos vencer, amém? Então vamos fazer a nossa leitura em 1 Coríntios capítulo 15, 35 até o 49, se a gente conseguir pôr na tela aí, por favor. Mas alguém dirá: como ressuscita os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra da carne dos animais, outra dos peixes, outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra da lua, outra das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição de entre os mortos. Semeia-se em corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Para frente. Até o 49. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem do céu é do céu. O terreno também são os terrestres, e qual o celestial também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Pai, no nome de Jesus, lemos a tua palavra, Senhor. Ela é viva e eficaz. Senhor, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Senhor, nessa manhã, corta, Senhor. Corta o nosso coração, corta a nossa alma. Senhor, faz aquilo que a tua palavra foi enviada para fazer na nossa vida nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós não temos muita clareza. A semente que caindo na terra, ela tem que morrer para produzir outra coisa. Ok? Esse é o processo natural que Deus instituiu. Então, na nossa vida também esse processo é natural. Um dia Deus criou você e eu, nós fomos descendentes de Adão, que foi feito do barro, Deus soprou, ele era terreno, ok? Mas o grande propósito de Deus não era um Adão terreno simplesmente. Era um Adão celestial, a semelhança do Filho de Deus, a semelhança de Jesus. E como é que Deus lá no princípio ia ter esse Adão celestial à semelhança de Jesus? Simples. Deus pôs Adão e Eva no jardim e pôs uma árvore chamada árvore da vida. Aquela árvore da vida, em outras palavras, era o próprio Jesus. Então o Adão e a Eva teriam que comer dessa árvore e eles então se tornariam pessoas espirituais. Agora acontece o seguinte: é que esse processo de se tornar pessoa espiritual foi cortado, porque Adão e Eva desobedeceram lá no jardim, e entrou uma natureza pecaminosa em mim e em você. E aí, a gente vem dessa natureza, só pode trazer essa natureza, ok?
só pode ter essa natureza. Então nós nascemos com um pecado chamado pecado original, que é o pecado do Adão e da Eva. Mas Deus não foi de maneira nenhuma vencido pela inabilidade do homem em obedecer, em comer da árvore da vida. Por quê? Porque aquela árvore é Jesus, e Deus já sabia a história, que eles iam pecar. Mas Deus não tem plano B, Deus só tinha um plano. Deus já sabia que ia pecar, pôs na árvore para eles comerem. Se eles comessem, eles não teriam conhecido o pecado, não teria havido a morte, mas teria que haver uma coisa chamada transformação. Porque a Bíblia diz que aquele corpo que Deus fez, o Adão, ele não poderia entrar no céu com aquele corpo. Porque carne e sangue não podem herdar a vida eterna. Então ele seria transformado. Mas sem toda essa barbaridade que aconteceu na nossa vida por causa do pecado. Então olha só que coisa interessante. Aí Jesus veio, ele morreu para ser o segundo Adão. O primeiro Adão é o do qual eu e você viemos. Mas nós precisamos também ser partes do segundo Adão. E a gente se torna parte do segundo Adão quando a gente recebe Jesus como Senhor, Salvador da nossa vida. E acontece aquilo que a Bíblia chama na nossa vida de novo nascimento. Nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo, ok? Então somos novas criaturas, nascemos de novo. E agora aqui vem o que quero compartilhar com vocês nessa manhã. Nós nascemos de novo, mas a ressurreição, ela tem duas fases. O processo da ressurreição, ele vem em duas fases. A primeira fase é quando você recebe a Jesus e você é então participante da morte e da ressurreição dele na cruz. E quando ele morre, você morre. Quando ele ressuscita, você está nele e você ressuscita. Então você se torna um ser espiritual. Se você já tem Jesus verdadeiramente como teu Senhor, se você já nasceu de novo, você é uma pessoa espiritual. Há dois tipos de pessoas nesse mundo: pessoas naturais, que são aquelas que não têm Jesus, pessoas espirituais, que são aquelas que receberam a Jesus, nasceram de novo, então se tornaram pessoas espirituais. Agora, esse processo tem duas fases. Primeiro, começa lá dentro, no nosso espírito. A Bíblia diz que o nosso espírito é regenerado pela morte e pela ressurreição de Jesus. Então agora, quando você recebe Jesus, você recebe dentro de você não a vida do bebê Jesus que nasceu de Maria. Não é essa vida que você recebe. Você recebe a vida do Jesus da ressurreição. Aquele que ressuscitou com um corpo glorificado. Aquele que já não está mais sujeito a lugar, espaço, sofrimento, aquele que está no estado final. Você recebe essa vida, porém você ainda não está no estado final, porque você está nesse corpo ainda, ok? Então, quando você recebe essa vida é suficiente para vencer a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? A vitória já foi conseguida na cruz por você, e já está dentro de você, se você verdadeiramente recebeu Jesus como teu Senhor, como teu Salvador pessoal, se você nasceu de novo, que é a palavra correta para dizer esse processo. Então, se você já nasceu de novo, a ressurreição está dentro de você. Você já foi ressuscitado, mas você foi ressuscitado no teu espírito. Agora, nós somos espírito, alma e corpo. Então ainda tem duas coisas para ser terminado nesse processo. Nosso espírito já é ressuscitado, a vida da ressurreição já está no nosso espírito. E agora, para terminar esse processo, então vem o processo da ressurreição da nossa alma. E sabe, para que a alma ressuscite, assim como para que o nosso espírito ressuscite, primeiro ele morreu. Jesus morreu, nós morremos com ele, nós estávamos nele, ele ressuscitou, a gente ressuscitou com ele. Então, por isso que Mateus 16 diz assim, que a gente tem que tomar a cruz a cada dia e seguir. Tome a sua cruz e siga-me. E aí no fim lá desse texto diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Esse texto está falando da alma. Esse tomar a cruz não é para nascer de novo. Esse tomar a cruz que Jesus está falando no Mateus 16 é para quem já nasceu de novo e agora vai fazer, está andando na segunda parte do processo.
Então nós, por exemplo, agora estamos na primeira parte do processo ainda. E sabe, o nosso corpo natural é a semente que Deus semeou. Ponha lá, por favor, o 37 aí. Quando semeamos, semeias o corpo. Quando semeamos, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão. Ei, Deus não criou você para ficar assim, com esse corpo. Deus criou você para ter um corpo semelhante ao corpo da ressurreição. Mas para que você tenha um corpo semelhante ao corpo da ressurreição, você tem que primeiro nascer de novo. Aí essa vida da ressurreição, essa vida do Jesus ressuscitado, glorificado, entra em você. Então aí começa o processo de dentro para fora. Sabe, às vezes o cristianismo quer viver um comportalismo, fazer coisas para se tornar. Ninguém se torna pelo que faz. Você se torna pelo que Jesus fez por você. Ninguém tem o poder de se tornar por coisas que faça. Então o processo tem que vir de dentro para fora. As coisas que você vai fazer de dentro para fora são essas que estão levando rumo ao final da tua história, aonde você vai receber um corpo glorificado. Mas até que você receba um corpo glorificado, a Bíblia diz que nós fomos semeados na corrupção, mas dentro de você já tem a vida da ressurreição. E vai comigo, Deus está me dando aqui um texto que eu não tinha pensado em falar. Minha alma está cheia de tristeza até a morte. Talvez essa foi a única vez que Jesus ficou tão cheio de tristeza até a morte. Sabe por quê? Porque ele estava levando toda a nossa depressão, toda a nossa tristeza, todos os nossos pecados sobre ele. E aí ele ficou assim. Não porque ele era assim, é porque ele tomou o que era nosso sobre ele. Ficai aqui e velai comigo. Vai para o próximo, 39. E indo um pouco mais para diante, se prostrou com o rosto sobre o seu rosto, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, não seja como eu quero, mas como tu. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, eu não quero tomar pecado. Eu nunca perdi a minha comunhão contigo, Senhor. E agora o pecado desse povo vai cair sobre mim, e aí eu vou ter que ficar separado de ti. Sabia que só houve um momento em que Jesus ficou separado do Pai? Foi quando ele pegou o meu pecado e o teu pecado, para propiciar que houvesse uma vida nova para mim e para você, para pagar os pecados. Vai para frente, 40. E voltando, achou os discípulos adormecidos, e disse a Pedro: nem uma hora pudeste velar comigo. Vai para frente. Então ele vai e diz assim: vigiai e orai, não entreis em tentação, porque o espírito está pronto. Leia comigo. Porque o espírito... Não, com essa fraqueza não, gente. Vamos lá de novo, alto. Porque o espírito está pronto. O que Jesus estava querendo dizer? Pedro, Tiago e João já tinham nascido de novo. Não tinha mais nada a fazer no espírito deles. O que diz aí? O espírito está pronto. Eles já tinham nascido de novo. O espírito já estava pronto. Mas a carne, que é a alma, o seu corpo, cansado, é fraco. Entendeu? Então, nós ainda estamos nesse período aí, que nós estamos passando. Agora, há uma coisa muito importante que eu quero comentar com vocês aqui, que é o seguinte. Veja, se já existe o poder da ressurreição, nós não podemos ficar como Pedro, Tiago e João, deixando viver pelas emoções, deixando a viver pela razão, deixando a viver pelas circunstâncias. O que é que estava acontecendo ali? Ali estava acontecendo uma batalha espiritual tão tremenda. Havia uma pressão do inferno sobre a pessoa de Jesus tão tremenda que ele chegou a suar gotas de suor como sangue, diz o texto, no outro texto. Tão tremenda que era a pressão sobre ele. Mas sabe, ele não ficou na carne. Agora, veja só, se Jesus é o padrão para mim e para você, então nós podemos passar por qualquer tipo de pressão sem ter que entrar na carne. Entenderam isso? Isso é para você, porque já tem a vida da ressurreição. Agora, sabe aonde é que está o problema da nossa vida cristã hoje? Qual é o problema hoje do cristianismo?
é que nós estamos com a vida dentro da gente, mas ao invés de a gente andar por essa vida que tem que sair de dentro para fora, essa vida que tem que dominar nossa alma, que é nossa alma, são a nossa emoção, é a nossa razão, são as nossas decisões, isso é nossa alma. Então, essa vida do espírito, que está lá no meu espírito, tem que vir e dominar isso. E aí, uma vez dominada a alma, ela domina o meu corpo. Mas o que acontece comigo e com você? Vivemos a morte. Temos a vida lá dentro, mas ainda seguimos vivendo a morte. Por quê? Porque deixamos a depressão entrar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu entendo. Não é que eu não entenda isso, eu entendo. Explica-se, mas não se justifica, que crente tenha depressão. Porque Jesus levou toda a depressão sobre ele. Isso que está acontecendo aí, nesse texto que nós lemos, foi Jesus tomando a minha depressão, a tua depressão. Então, por que é que a gente ainda fica? Porque a gente ainda fica deixando a morte, que já não está mais no meu espírito. Antes ela estava. E aí eu não podia fazer nada. Mas agora a vida está no meu espírito e eu posso fazer alguma coisa. Porque a vida está no meu espírito. Mas sabe o que acontece? A gente aceita as circunstâncias. Aí vem o diabo e diz assim, você está triste. Aí a gente diz, concordo, eu estou triste. Você está muito triste. Eu estou muito triste. E aí a gente vai andando por sugestões. E o diabo fala de muitas maneiras, pelas circunstâncias, soprando no nosso ouvido, usando pessoas, fala de muitas maneiras. E a gente, ao invés de deixar a vida que sair, dizer, sai de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, como Jesus disse quando Pedro foi tentar enganá-lo, dizendo que ele não ia morrer por mim e por você, e por ele também. Para trás de mim, Satanás. Não, a gente aceita o que Satanás está dizendo, o que o mundo está dizendo, o que é circunstância. E é dessa maneira que a gente tem a vida dentro da gente, da ressurreição poderosa. Mas a gente fica vivendo a morte. Assim, eu diria que quase que a grande maioria dos cristãos hoje estão vivendo a morte. São cristãos. Jesus morreu, pagou o preço, nasceu de novo, tem a vida no seu espírito. Não deis lugar ao diabo. Por que você acha que a Bíblia diz não deis lugar ao diabo? Porque se você dá, ele entra. Ele só pode entrar quando você dá lugar. Isto é, a autoridade não está mais na mão dele. Jesus, com a morte e a ressurreição, tirou a autoridade da mão dele. Sabe aonde que está a autoridade hoje? Dentro de você. O Jesus que vive em você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E sabe, é esse Jesus que tem toda essa autoridade que vive em você. E aí Jesus disse, ide com a minha autoridade. Então, enquanto nós vamos no mundo, enquanto nós vivemos no mundo, nós temos que deixar a vida da ressurreição que já está em mim, que já está em você, operar. Mas a gente não deixa operar. Aí vem todo aquele problema que eu e você temos, né? Os casados aí, as nossas rugas com as mulheres aí, a ruga com os maridos. Todos esses problemas, vêm da onde? Vêm da morte. Não vem da vida. Assim não é a vida. Entendeu? Então a gente tem esse poder para resolver isso, mas tanto eu como vocês, nós sabemos. Ainda estamos aí, porque ainda não estamos perfeitos. Porque ainda a minha alma tem buracos aí, está um tanto em frangalhos. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós estamos agora no processo de ganhar a nossa alma. E vou dizer uma coisa para você mais. Presta atenção nisso. É essa vida da ressurreição que está dentro de você, que está dentro de mim, que resolve alguns problemas nossos. Primeiro, resolve o nosso problema existencial. Há tanta gente aí dizendo, para onde eu estou indo? Da onde eu venho? E pior, há tanta gente que nem está fazendo essa pergunta, de onde eu venho, para onde eu vou, quem sou eu? Nem chegou nesse ponto ainda de fazer a pergunta, porque quem chegou no ponto de fazer a pergunta já está andando para frente. Mas tem gente que nem está perguntando, está vivendo a vida como zumbi, tendo a vida de Jesus em si. Está vivendo a morte. Sabe o que é um zumbi? É aquele que vive a morte, parece que está vivo, mas não está vivo, vive a morte.
Às vezes nós estamos assim. Então, nós não sabemos o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não conseguimos resolver esse problema da existência. Quem sou eu? E aí vem Jesus e diz, você é filho de Deus, a menina dos olhos de Deus, você é filho amado. E a gente diz, mas Senhor, olha. Entende? Entendeu o que a gente faz? A gente faz exatamente isso. Jesus está dizendo, filho amado. E a gente diz, mas será que eu sou filho? Ai. Jesus está dizendo para a gente, você é herdeiro com Cristo Jesus de todas as coisas. A gente diz, mas Senhor, será que eu sou herdeiro? Ai Senhor, se eu sou herdeiro, então por que as coisas estão assim? Pergunta da morte. Porque a vida não pensa assim. A vida pensa, se eu sou herdeiro, está à minha disposição a minha herança. E tudo que tem que acontecer é a minha parte de tomar posse da minha herança. E sabe como é que toma posse? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Você toma posse pela fé. Não é por quanto você é grande, mas é pela fé no Jesus que morreu por você e ressuscitou. Assim você toma posse. Então você resolve o teu problema existencial. E resolve também o problema da tua alma. Mas vamos ficar aqui um pouquinho mais no problema existencial, porque isso é muito sério. Qual é o propósito de Deus para você nessa terra? No que você é diferente da formiga? A formiga é aquele ser que trabalha. Verão, inverno, trabalha. Meu nome é trabalho. Essa é a formiga. Trabalha, sem cessar. E note, eu não estou dizendo que não deve trabalhar, porque a Bíblia diz que quem não trabalha não come. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo qual é o foco da sua vida. É como se fosse ficar aqui para sempre nessa terra. Tinha um amigo meu que dizia assim, quando a gente morre, o caixão não tem gaveta para levar o que a gente conquistou nessa terra. Fica tudo aqui. Então, por isso que Jesus diz, buscai as coisas lá do alto. Jesus diz, entesourai tesouro para vocês, lá onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não corrói. Mas sabe, nós ficamos vivendo a vida da morte. Como cristãos, vivendo, zumbizando na vida. Assim de cristão zumbizando. Não sabe por que está aqui, não sabe a missão que tem, nem tampouco está pensando claramente para onde vai. Porque quando você toma um ônibus, ou quando você pega um avião para sair daqui e ir lá para Los Angeles, e você entra nesse avião, você tem certeza que está indo para lá. Apesar de que é dirigido por um piloto humano, uma máquina humana, tudo isso. Né? Mas você tem certeza para onde está indo. E você reage como se estivesse indo. Por quê? Porque você senta no banco, afivela o seu cinto, né? Aí de repente vem lá a garota para te servir alguma coisa, e você vive isso que você está indo. Você está vivendo a tua história como quem está indo? Para encontro com Jesus? Ou está vivendo a tua história como se fosse ficar aqui permanente? Você entendeu? Agora, olha só, a problemática da nossa alma. Às vezes, nós estamos com a nossa alma em frangalhos. E sabe por quê? A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne para que a gente não faça o que a gente quer. Sabe o que é a carne? É a nossa alma, é a nossa razão, nossas emoções, as nossas vontades. Aí a gente diz, oi pai, vamos dizer que a gente é uma criança de 2 anos. Eu sou uma criança de 2 anos. E eu digo assim, oi pai, eu quero essa faca afiada. E eu quero pegar a faca. E você me dá a faca. Já pensou dar uma faca na mão de uma criança de 2 anos, uma faca afiadíssima? Então, a gente fica vivendo assim. Ao invés de viver a vontade do Pai para a nossa vida, o propósito do Pai para a nossa vida, a gente quer viver o nosso próprio propósito para a nossa vida. Esse é o problema. Esse é o problema. Agora, é fácil viver isso? Não estou dizendo que é fácil. Eu sei quanto custa isso. Eu sei o quanto custa isso. Eu vou dizer para vocês a verdade. Ok?
A verdade. Muitas vezes eu tenho vontade de chutar o balde de tudo isso, negócio de ser pastor. Ah, mas muitas vezes eu tenho. Coisa complicada é lidar com gente. Ingratidão, não ouve, você está falando 10 vezes a mesma coisa, não entende. E aí por aí vai. Às vezes dá uma vontade de chutar o balde. Sabe por que eu não faço e nunca vou fazer na minha vida? Porque eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é o que Deus tem no livro dele escrito para mim. Eu podia estar lá no Brasil, cuidando das nossas coisas, plantando soja, cuidando das vaquinhas, das ovelhas. Eu podia estar fazendo isso. Por que vocês acham que eu estou aqui? Porque eu sei quem eu sou, sei para onde estou indo. Ok? Porque eu estou andando no propósito. A minha alma não vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. Eu vou dizer para a minha alma, como Davi dizia, sossega minha alma, entra no teu descanso. Entendeu? Sossega minha alma, entra no teu descanso. Mas a gente às vezes está querendo gozar da vida aqui. Não tenho nada contra gozar da vida aqui, eu também quero. Eu estou esperando a oportunidade aí de ver se eu faço uma viagem por aí, vou lá para Cancún, sei lá onde. Tirar um tempo de descanso, depois desse trabalho todo aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Melhor que o meu descanso é o descanso que eu encontro em Jesus. Que refaz as minhas forças, que refaz o meu propósito. Que me dá segurança no que eu estou fazendo. Confiar nele. Vim aqui no sábado de manhã, aliás, você está convidado para vir no sábado de manhã, das 8 às 10, nós oramos aqui, e oramos mesmo. Vê o que Deus está fazendo em resposta da oração. Vê as respostas da oração que Deus está fazendo. Então a nossa alma, ao invés de ser dirigido pela alma, nossos próprios planos, nossas vontades, nossas emoções, nossas dúvidas. Não, ser dirigido pelo Espírito. Agora, desfrutar do melhor de Deus para nós agora. Sabe qual é uma coisa que me irrita nos cristãos? Eu vou ser honesto, eu fico irritadíssimo. É que todo mundo quer desfrutar o melhor de Deus lá no céu. Gente, excuse me. Você foi criado, Jesus morreu por você, para você desfrutar o melhor de Deus agora. Não o melhor teu, não o melhor que você pensa. Não o melhor dos teus planos. O melhor de Deus, agora. O melhor da provisão, o melhor da cura, o melhor dos milagres, o melhor dos relacionamentos. O melhor de Deus, agora. Agora. Mas às vezes a gente como cristão fica jogando tudo lá para cima, tudo lá para o futuro, lá para o céu. Isso aqui é um treinamento para o que vai acontecer lá no céu de maneira perfeita. A gente aqui não vai, de maneira perfeita, conseguir, mas a gente tem que conseguir. Tem que ter um gostinho do que é o céu. Amém? Eu faço essa pergunta para você, está tendo um gostinho do que é o céu? Eu espero que você esteja tendo um gostinho do que é o céu. No último mês, o que você experimentou de Deus que te deu um gostinho do céu? Ok, nós estamos em abril. De janeiro, 1º de janeiro até agora. Vamos dar um tempo maior, porque talvez você não tenha experimentado nada nesse mês. O que você experimentou de Deus, que tinha um gostinho do céu? Não sei, mas essa é a pergunta que temos que fazer, temos que responder. Porque senão a gente já só está zumbizando nessa terra. Ok? E o mundo entende isso. É por isso que tem todas essas séries de zumbi atrás de zumbi. Termina uma série de zumbi, vem outra série de zumbi. Por quê? Porque esse é o estilo de vida do mundo. Vocês entenderam? Por favor, coloca para mim. Eu quero ir para nosso fim aqui. Pelo novo nascimento, nós entramos numa coisa que eu quero chamar de casulo. Vendo aquela lagartona lá? Isso é a gente sem Jesus. Rastejando sobre a terra. Destruindo as folhinhas, comendo as folhinhas. Mas aí vem Jesus e a gente nasce de novo. E lá dentro da nossa natureza acontece uma transformação. A gente recebe vida zoe, que é a vida de Deus. Quando você recebe a vida de Deus, o Espírito Santo começa
a fazer um casulo. O Espírito Santo começa a tecer em volta de você esse casulo. E sabe qual que é o casulo? É a própria vida de Jesus. Porque a Bíblia diz que a gente está nele, dentro dele. Então ele vai tecendo, ele vai tecendo, ele vai tecendo, até que a gente fique completamente, até que a gente fique assim, totalmente encasulado, encapsulado. Quando você chega nesse ponto, sabe o que acontece com você? Acontece o que diz Gálatas 3:20. Já não vivo mais eu. Aquele bichão lá, vivia, entrou no casulo, já não vivo mais eu. Não como folha, não rastejo. Se alguém me tocar, não queima. Tem uns bichos desses que queimam. Eu que te digo. Já toquei neles. Entrou aí, no casulo, está encasulado. Está dentro de Jesus. Dentro de Jesus. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E aí, na ressurreição, esse casulo vai se romper. E vai aparecer aquilo por qual eu e você fomos criados. Um novo corpo. O corpo da ressurreição. Um corpo que agora pode estar por cima de tudo, voando, como a borboleta. E sabe qual é a palavra que a Bíblia usa? Eu estou citando aqui Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Quando a Bíblia usa a palavra transformai-vos, ela usa uma palavra grega chamada metamorphotes, que quer dizer transformai-vos. É a palavra que está lá no original da nossa Biblinha, no versículo 12. Sabe o que é metamorfose? É aquilo que acontece dentro do casulo. É o que acontece dentro do casulo. Mas sede transformados. Lá dentro do casulo, em Cristo, é que a vida da ressurreição começa a sair para fora. É a vida da ressurreição. É a segunda parte do processo. Você está em Cristo Jesus. Agora você não mais vive. Você tem que tomar sua cruz cada dia e segui-lo. Tem que perder sua vida. Porque, fala para mim aqui, fala para mim. Bom, eu já vi muito acontecendo isso, quando alguém fica endemoniado. Tem duas vidas dentro da pessoa. Uma do Satanás que está lá, do demônio que está lá, e outra da própria pessoa. E sabe, quando alguém fica endemoniado, que está endemoniado mesmo, não está só mais ou menos endemoniado, quando você expulsa o demônio, eu sei disso, por centenas de vezes que fiz isso, a pessoa nem o nome sabe. Ela acorda, ei, o que está acontecendo comigo? Ei, onde que eu estou? Nem sabe. E se você fala com essa pessoa, quem responde é o demônio. Quantas vezes eu vi garotas que tinham uma vozinha bem fininha, suave, falando com voz grossa de homem. Quantas vezes? Então, é impossível duas vidas. E se tiver essa outra vida, que é a vida da morte em você, a vida verdadeira não vai conseguir. Então, para que a vida verdadeira de Jesus venha, a minha tem que morrer. Por isso, tome a cruz. Cruz é lugar de morte. Quem quiser salvar a vida, a sua vida, perde-la. Quem quiser salvar a sua alma, perde-la. Entenderam? Então, esse processo se chama santificação. O processo de santificação, aqui você nasce, o Espírito é nascido de novo. E aí você então começa no processo de santificação, que tem que ser assim, já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E aí você vai vivendo essa tua vida. E quando você chegar no final, sabe o que vai acontecer com você? Vai vir a ressurreição do corpo. Capítulo 15, versículo 42, 44 e 49. Coloca lá, 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se em corpo na corrupção, ressuscita-se em corpo na incorrupção. Corpo que não se corrompe mais, que não peca mais, que não tem mais dores, que não tem mais problemas. Vai para o 43. Semeia-se em ignomínia, quer dizer, coisa ruim, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em vigor. Essa é a última parte do processo. É isso que Jesus fez por você e por mim. Olha, presta atenção nisso.
A Bíblia não diz se Jesus Cristo não morreu na cruz, a nossa fé é em vão. Não, a Bíblia diz, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque a morte é só um estágio do processo. O último estágio é a ressurreição. E a ressurreição já está dentro de você. A gente está celebrando esse dia, que nem sabemos se foi esse dia mesmo, mas não interessa. Estamos celebrando esse dia da ressurreição, em que a vida de Jesus pode ser colocada em você. E quando ela é colocada em você, você começa esse processo. Ok? Vai lá para o versículo, último versículo aí, 49. 49, por favor. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno. Quando nasce um bebezinho, a gente diz assim, com quem que é parecido? Com o pai ou com a mãe? Ah, era parecido com o vovô. E trouxemos a imagem do que é terreno. Assim traremos a imagem do que é celestial. Parecidinho com Jesus. Como Jesus. Mesma substância, mesmo corpo espiritual. A Bíblia diz aí nesse próprio texto do Coríntios, se há corpo natural, há corpo espiritual. O teu corpo espiritual já começou a nascer. Nasceu no teu espírito. Mas ele vai seguir o processo. Até que um dia você vai ter o teu corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. E esse é o final da história. Daí para frente, já não vai ter mais nada. Porque esse é o final da história. Amém? E é para lá que nós estamos indo. É para lá que eu e você estamos indo. Agora, o grande problema nosso hoje não é na chegada lá. Sabe por quê? Porque na chegada lá, quem garante não sou nem eu e nem você. É Jesus. É Jesus. Não sou eu. Gente, se eu tivesse que garantir a minha salvação, estava perdido. Muita gente vem e pergunta assim para mim, pastor, a gente pode ou não pode perder a salvação? Sabe qual que é a minha resposta? Depende de que salvação você está falando. Você está falando uma salvação baseada no que você é e no que você pode, então você perde e ganha, e um ciclo assim todo dia. Amanhã você está bem, amanhã não está. Ai de você se Jesus vier quando você perdeu. Porque aí você não pode ir com ele, né? Agora, se o autor e o consumador da tua fé, Jesus, se a tua vida, se a tua salvação estiver ancorada no Salvador, não em você, aí a coisa é diferente. Aí a coisa é diferente. Porque tudo que você precisa ter é o Salvador e a vida dele em você. Aí é diferente. Se for com você, então é uma montanha russa. Bum, 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 bum. Todo dia. Mas se for ancorado em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Sabe por que a gente precisa de um Salvador? Para ser salvo. Sabe por que a gente precisa ser salvo? Porque a gente não pode se salvar. Só por isso, é simples. Só por isso. A gente não pode. Por isso que ele precisa de um Salvador. Então, se você tiver aqui alguém que garanta a tua salvação, você pode ficar tranquilo. Você vai andar nesse processo. Mas não é esse processo que vai definir a tua salvação. A tua salvação foi definida lá, o dia que você recebeu Jesus e nasceu de novo. Se tornou nova criatura. É por isso que quando Jesus estava falando com Nicodemos, o Nicodemos ficou confuso. Ele falou, Jesus disse, tem que nascer de novo. E aí, João 3, né? Versículo 7, 8, por lá, 6, 7, 8. E aí o Nicodemos diz, mas como é que um homem sendo velho, estava pensando nele, como é que um homem sendo velho pode nascer de novo? Porventura pode voltar lá e nascer outra vez? Claro que não. Porque quem já nasceu uma vez não desnasce. Essa era a dúvida do Nicodemos. Como é que eu desnasço? Não existe desnasço. Não existe essa palavra. Eu estou criando ela aqui para explicar. Desnascer, não existe. Ok? Então você nasceu de novo. Aí começou o teu processo. Agora, daqui em diante, sabe, deixa eu perguntar para você. Está ali o Ian. Está aí tantas crianças aqui que não estão aqui, né? Quem é mais gente? É você que tem 40, está aproximando 40, 25. É você ou é o bebezinho? Quem é mais gente?
Ninguém é mais gente. Só pode ser gente, gente. Quem for gente é gente. Aí tem os estágios do seu crescimento. Mas aí o crescimento não é o que te faz gente. Ai, pobrezinho do bebê, glória a Deus, que quando ele tiver 15 anos, ele vai ser gente. Excuse me. Ele é gente desde a hora que foi concebido. Entenderam? Por isso que é pecado o aborto. Porque está matando gente. Eu creio. É bíblico. Entenderam? Vocês estão entendendo isso? Então esse processo já começou. Agora, nessa caminhada, é igual criança. Vai correndo assim, bum, cai. Bate a cabeça. Os meus andavam cheios de calombo na cabeça, de tanto bater a cabeça, de tanto cair, tudo ralado. Era o processo. Mas esse processo deixava de ser gente? Então, você vai crescendo como filho e filha de Deus. E qual que é a estatura, qual que é a marca? Quantos metros tem que ter? A estatura do varão perfeito. Crescer na estatura do varão perfeito. É isso que a Bíblia diz. Não ficar como criança. Ok? Então, essa vida que você tem em você é a vida da ressurreição. E você tem que não esquecer disso. Você tem que celebrar a ressurreição. Porque a ressurreição é a saída de Deus para você. Se Jesus não ressuscitou, é vã tua fé, para de crer, vai fazer outra coisa. Mas ele ressuscitou, ele está vivo. E aí você diz, Senhor Jesus. E imediatamente ele te atende. Você clama. Clama a mim e te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, diz o Senhor. Está lá em Jeremias. Entenderam? Essa é a vida que nós temos que viver, a vida da ressurreição. Não só comemorar uma coisa religiosa. A vida cristã não é uma coisa religiosa. É vida. Vida não é religião. Ok? Então, o que está acontecendo hoje? Estava lendo um artigo agora, que existe uma nova onda aí, depois do Covid, que são aqueles que estão incertos. Não sabe se volta para a igreja, não sabe se vai na igreja. Por outro lado, está tremendamente insatisfeito, já deixou de participar dos cultos online da sua igreja, já deixou, está incerto. E é uma grande quantidade. Sabe por que está incerto? Porque esteve vivendo uma religião. Porque se estivesse vivendo a vida de Jesus, não estaria com incerteza. Não existe incerteza na vida de Jesus. Não existe incerteza. Eu sei o que eu quero. Sabe, você pode ver essa reunião aqui agora de duas maneiras. Uma reunião religiosa, é possível. Aqui, ó, cadeiras, teto, luz, negócio de... Tudo isso é uma organização. É a religião. Religião não passa de organização. Agora, você pode ver de outra maneira, com outros olhos. O corpo de Cristo. Você está aí, eu sou membro com você do mesmo corpo. Jesus é o cabeça, você é membro do mesmo corpo. Eu sou seu irmão, sua irmã. Nós temos um irmão mais velho, que é Jesus, o nosso Salvador. Nós temos o mesmo Pai. Quem tem o mesmo Pai é irmão, é irmã. Você pode ver assim, dessa maneira. Mas você pode ver como religião. Aí você vem como religião, sabe de uma coisa, hoje eu não estou muito afim de ir na igreja. Estava pensando em religião. Não estava pensando na vida. Agora sabe como é que pensa na vida? Hoje tem igreja. Deus vai trazer uma palavra tremenda. O louvor vai entrar no meu coração, vai mudar. Sabe esse bad mood, essa situação ruim que eu estou vivendo? Vai sair no nome de Jesus, porque eu vou num lugar que vai estar todos os filhos de Deus, e aí o Espírito Santo vai estar aí, e ele vai tocar em mim, e eu vou ser tocado. A minha oração vai ser respondida. Porque onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, aí está ele. Se dois ou mais concordarem com alguma coisa na terra, por que precisa dois ou mais? Hoje nós estamos com essa maldição de eu posso ser crente sozinho. Não existe. É membro de um corpo. Isso é uma maldição, é uma mentira do Satanás.
E isso tudo foi desfeito pela ressurreição. Amém? Eu quero que você, no nome de Jesus, fique em pé, porque você precisa sair daqui hoje crendo numa coisa diferente, não crendo na organização religiosa, crendo no corpo, crendo na vida da ressurreição, crendo que você tem essa vida, crendo que essa vida está em você e ela precisa mudar a tua vida. Você tem que viver por essa vida, amém? E vai ser uma bênção. E aí você vai desfrutar do melhor de Deus. E você vai desfrutar de tudo que Deus tem para você, porque Deus quer que você seja abençoado aqui enquanto vive também. Mas você pode ser abençoado aqui enquanto vive por você mesmo ou por Deus, há duas escolhas. Da onde vem a tua bênção? Domingo passado eu disse, da mão de quem você está comendo? Quando Jesus pegou os peixes e deu aos discípulos. Da mão de quem a gente está comendo? Amém? Vamos orar, levanta a tua mão assim. Vamos fazer uma oração em conjunto, ok? Diga assim comigo, Senhor Jesus. Não, gente, vamos lá, mais alto, como quem quer. Vamos lá. Senhor Jesus, eu te reconheço como a ressurreição e a vida. E o Senhor está em mim. Eu já ressuscitei espiritualmente. E Senhor, me espera um corpo novo, semelhante ao teu. Mas agora, Senhor, enquanto que eu estou com esse corpo corruptível, eu quero viver a tua realidade, a realidade da vida, da tua ressurreição, em nome de Jesus. Aleluia. Bata uma salva de palmas ao Senhor. Saia daqui para viver essa vida, no nome de Jesus. Ser tu uma bênção.